noite. Hare Krishna, bem-vindo ao nosso estudo do Vedanta Sutra na luz do Srimad Bhagavatam. Então, hoje nós vamos continuar. Então, bem-vindas. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Trimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Narayanam Namaskritya Narang Chaivan Narotamam Devim Saraswatim Vyatam Tato Jayam Udiraye Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, na aula de hoje, nós continuamos o estudo do Vedanta Sutra na luz do Srimad Bhagavatam. Nós vamos estudar os comentários do Srimad Bhagavatam nos textos do Vedanta Sutra, tá? Então o nosso estudo já chegou no terceiro pada do primeiro capítulo. Nós vamos hoje ler dois adhikaranas, provavelmente o adhikara 2 e o adhikara 3, que são dois adhikaranas curtos, relativamente curtos. Nós vamos poder estudar bem eles, não tem. Então, o primeiro ponto, para só fazer uma recapitulação, nós vamos apresentar o Adhikarana 2, que é chamado de Bhuma Adhikaranam. A palavra Bhuma pode ser a plenitude, o pleno, tá? Então, esse tema, que é esse Adhikarana, ele vai ser discutido de acordo com o critério de Vishaya, Sanshaya, Purvapaksha e Siddhanta, né? A afirmação, a tese, a dúvida que pode surgir e a argumentação oposta, ou seja, a antítese e, por fim, a conclusão. Então, geralmente, o Vedanta Sutra, ele apresenta seus temas com base nos ensinamentos das Upanishads, tá? Que é a parte da literatura védica, a parte esotérica da literatura védica, que nos dá o conhecimento sobre o absoluto, a parte metafísica, ou seja, a meta última de todo o conhecimento védico. Nós podemos ver que nos Vedas há vários tipos de conhecimento, principalmente dois tipos de conhecimento. O conhecimento que trata sobre a realidade deste mundo, que é dito às vezes o conhecimento a Vidya Jnana, e o conhecimento que trata sobre a realidade última, que é a Vidya Jnana. Então, e no comentário da conclusão destes temas, nós vamos apresentar a conclusão de Srila Vyasadeva, não apenas nos textos do Vedanta, no Siddhanta do Vedanta, mas também como comentário natural do que é o Srimad Bhagavatam ao Vedanta Sutra. Então esse Adhikarana começa com uma afirmação do Chandogya Upanishad, certo? Chandogya Upanishad. Então, no Chandogya Upanishad, sendo questionado por Narada Muni, Sanat um dos 4 Kumaras, após instruir-lhe
sobre o nome e os outros atributos, disse: Bhuma tueva vijiñasita vyaiti bhumanam bhagavo vijigyasiti yatra nanyat pashyati nanyat srinoti nanyat vijanati sa bhuma atha yatra nya pashyanti anyat srinoti anyat vijanati tadaupam. Deve-se indagar sobre Bhuma. E ele disse: Senhor, ensina-me sobre Bhuma, onde não se vê nada, não se ouve nada, não se sabe de nada. Isso é Bhuma. Tá. Então, quando não se vê nada, quando não se ouve nada e nada se conhece, isso é insignificante. Seria alpa. Então aqui, neste verso, a palavra Bhuma não indica quantidade numérica, ou seja, muitos, mas sim toda a abrangência. O texto diz: Yatranyat pashyati tadaupam. Quando alguém vê outra coisa, ele vê aquilo que é diminuto. Contrasta-se Bhuma com alpa, que significa muito pequeno. O oposto de pequeno é todo abrangente, não muito. Portanto, Bhuma aqui significa todo abrangente. Então este é a tese, né? O tema apresentado nesse adhikara, de que esse verso do Chandogya Upanishad, né? Que este pleno é que deve ser indagado, não aquilo que é insignificante. Então, Sanchaya, a dúvida que se apresenta aqui nessa discussão vedântica é que Bhuma, aqui neste verso do Upanishad citado, indica prana, o alento vital, ou o Senhor Vishnu. Este Bhuma é o prana, a energia vital, ou é o Senhor Supremo? Tá? Então, tendo em vista essa dúvida que pode surgir aqui neste texto, constrói-se o Purva Paksha. Purva Paksha, o argumento oposto, antítese, né? Que afirma assim: por que, esse é o argumento, vamos ver o argumento oposto. Por que na passagem anterior o Chandogya Upanishad afirma Pranovaya Shayam Bhuyam, o ar vital é melhor que a esperança? Este verso anterior que está sendo falado é o verso desse Upanishad que foi citado, o verso antes dele na Upanishad, tá? Então, quando na passagem anterior o Chandogya Upanishad afirma isso, não se apresenta nenhuma dúvida na resposta a isso. E, portanto, Bhuma tem que ser prana. Prana, nesse caso, se refere ao Jiva, a alma espiritual individual, que vem acompanhado de prana. Não se refere à modificação do elemento ar, chamado prana, porque essa passagem começa descrevendo a alma individual, o Jivatma, e diz assim: Trati Shokam
Atma Vid, o conhecedor de Atma, supera a lamentação. Esse é o texto de Chandogya Upanishad 7.1.3. E termina descrevendo-a novamente. Atmana evaidam sarvam. O Atma é tudo. Então, a descrição de Brahma, que se encontra entre essas duas afirmações do Upanishad, tem que ser a descrição de Jiva. Quando essa Upanishad afirma Yatra Nanyat Pashyati, onde nada mais se vê, isso significa, nessa interpretação, que quando Jiva está absorto no sono profundo e os seus sentidos estão todos fixos no prana, ele não pode ver nada além de si próprio. Quando afirma que Yovai Bhumatu Sukham, Bhuma é bem-aventurança. A Upanishad não contradiz a ideia de que aqui Bhuma se refere ao Jiva, porque os Shruti Shastras, que são os Vedas, não? Afirmam Tasyam Sukham Aham Ashwapsam. Eu durmo alegremente no sono profundo. Dessa forma, está provado que essa passagem da Upanishad descreve Bhuma como sendo a alma Jiva. Todas as outras partes dessa passagem são também favoráveis a essa mesma interpretação. Então, o Siddhanta, a conclusão que Vyasadeva nos dá deste aforismo é a seguinte. Ou seja, nós temos como Siddhanta apresentando a conclusão deste Adhikarana, nós temos apenas 2 sutras, 2 aforismos, tá? O 8 e o 9. Então vamos ver um juntamente com o seu comentário do Srimad Bhagavatam, tá? Então, na verdade, temos aqui. Então, o primeiro aforismo é Bhuma Samprasada Radhyupadesha. Bhuma, o pleno. Samprasadat, que o Jiva, aquele que possui a graça do Senhor. Na verdade, essa palavra sam, aquele que tem prasada. Que significa Jiva, aquele que tem a prasada do Senhor. Adi, maior. Upadesha, pelos ensinamentos. Adi Upadesha, pelos ensinamentos superiores. Então a tradução literal é essa. Brahma. Está se questionando quem é ele? Ele é o Senhor, devido aos ensinamentos dele ser superior, devido aos ensinamentos que afirmam que ele é superior, tá? Ao Jiva. Então o termo upanishadico, Brahman, que significa o pleno, indica o Senhor Vishnu, o Supremo Senhor Vishnu. Todas as outras entidades vivas são seus servos e dependentes dele. Então aqui trazemos agora o comentário do Srimad Bhagavatam, que é um comentário do 8º canto, capítulo 23, o texto 17, que fala assim: Tatapi vadato bhumam karishyami anushasanam etat shreya param pungsam yatta vajnanupalayanam. Senhor Vishnu, devo todavia agir em obediência à vossa ordem, porque obedecer à vossa ordem é muito auspicioso
E é este o primeiro dever de todo. Esse é o Srimad Bhagavatam, 8º canto, capítulo 23, texto 17. Né? Então, aqui nós podemos ver que essa palavra Bhuma, ela é trazida, essa palavra Bhuma é muito pouco conhecida entre os devotos, mas ele é uma palavra que é sinônimo de Brahma. Brahman. E se nós vemos nesse texto do Upanishad, acima, esse nome Bhuma é contrastado com outro nome em sânscrito chamado Alpa. O Alpa significa aquele que é infinitesimamente pequeno. E Bhuman significa aquele que é pleno, que é o maior de tudo. E a explicação dessa grandeza não é uma grandeza numérica, mas é uma grandeza de dimensão. Tá? É aquilo que abarca mais. Então, nesse sentido, o sentido de Brahma, ele é sinônimo com o sentido de Brahma. Porque a palavra Brahma, ela vem da raiz verbal Bhri, que significa expandir. Entende? E significa que aquele que está infinitamente se expandido, aquele que não tem limite. Então ele também é o pleno. Então Brahman e Brahman são como sinônimos, tá bem? Então agora vamos passar para o próximo aforismo, que trata sobre essa questão do Brahman, como Siddhanta, como a conclusão, é Dharmopapatescha. Dharma, atributos ou qualidades. Upapatehe, por ser correto, por ser adequado, por ser apropriado. E ch significa e ou também. Então, literalmente esse aforismo pode ser traduzido assim como: e por ser adequado, atribui-se-lhe as qualidades. Ou seja, ao Senhor atribui-se que essa qualidade de grandeza, de plenitude, é uma qualidade do Senhor Supremo. Tá? Então é adequado apresentar a Ele, porque se o Senhor Supremo é grande, é ilimitado, como que esta mesma descrição dessa grandeza, dessa plenitude, vai se aplicar à diva, que é exatamente o oposto? Então, de acordo pela qualidade da diva ser limitada, como que ela pode ser este Brahman? Como que ela pode ser, entende? Esta realidade que tem que ser indagada, esta realidade que tem que ser conhecida. Está dito que deve-se conhecer aquilo que é pleno. Para que conhecer aquilo que é insignificante? Qual o valor de conhecer aquilo que é insignificante e limitado? Certamente que quando uma pessoa quer viver o oposto da vida espiritual, certamente ela não está interessada em lidar com o pleno. Ela vai querer limitar com aquilo que é alpa, com aquilo que é insignificante, porque assim ela pode dominar. Nós não podemos lidar com aquilo que é infinito se nós pensamos que somos finitos, ou melhor, se nós nos identificamos com aquilo que é finito, que é o nosso corpo, que é a nossa mente, que é o nosso ego. O ego é exatamente isso, o limite, aquelas trevas que limita a luz expansiva da consciência. Tá? Então, passamos agora para o próximo aforismo, não? Não, só tem 2 aforismos, este Adhikara. Então, esse Adhikara deixa bem claro que o ser pleno não pode ser diva, não pode ser a alma individual, entende? Tá? Porque na verdade, prana, está dito aqui, por que está se identificando o prana com diva? Porque o prana é exatamente aquela energia vital que se expande, e a entidade viva tem prana, mas só que nela o prana é limitado, e portanto nós não podemos
fazer esta analogia do prana com o pleno. Tá claro? Apesar do prana universal, ele é diferente do nosso prana individual. O prana, como energia universal, ele só pode ser controlado pela mente universal. Agora, o prana, quando ele entra dentro do nosso corpo, ele é completamente polarizado pelos nossos chakras. E aí a nossa mente limitada controla essa energia, que quando ela está plena, temos saúde, e quando ela está deficiente, aí temos uma condição de doença. Tá? Então, por isso que o prana, às vezes ele se refere a Deus, no sentido do Senhor de toda a vitalidade, e outras vezes a diva, aquela que possui, que tem o prana, mas ela é limitada. Tá? Então este Adhikarana é um Adhikarana pequeno. Então vou passar para o próximo Adhikarana agora, próximo tema, que é o Adhikarana 3, tá? Que já é um tema bem mais extenso, que tem muito mais, que tem mais aforismos, tá? E vamos ver se nós podemos, talvez, se lemos ele rapidamente, podemos até pegar mais um, mas vamos discutir bem. Nós não temos pressa de acabar o nosso curso, portanto é discutir bem ele, tá bem? Vamos lá. Então o Adhikarana 3, ele é chamado de Akshara Adhikaranam. Akshara refere-se a Brahma. Se o Samamvaya, essa coerência do estudo do Vedanta Sutra, mostra que cada tema tem que ser coerente. Cada tema dos Adhikaranas tem que ser coerente com o tema do capítulo, do pada e do capítulo. E da obra. Esta obra está tratando-se do Brahman. O capítulo também está descrevendo sobre a natureza do Brahman, o conhecimento do Brahman, as descrições que as escrituras apresentam do Brahman, mesmo que haja contradições. Então, por isso é dito que esse capítulo do Vedanta Sutra, que nós estamos estudando, que tem esses 4 padas, ele é a conciliação das escrituras. Como que as diferentes afirmações das escrituras, elas são harmoniosas em descrever esta realidade absoluta que é o Brahman. Tá? Então, esse Akasha refere-se a Brahman, esse tema que vamos falar aqui. Então, para isso, nós vamos trazer como Vishaya, como a declaração desse Adhikarana é essa. No Brihad Aryanaka Upanishad afirma-se: Kasmin Nukha Lakasha Otash Proktash Cheti. Em qual tecido o céu é permeado? Qual é a linha que tece o céu, que tece o espaço? Então, esse é o texto do Brihad Upanishad 3.8.7. E continuando essa ideia, nós, neste mesmo verso seguinte deste mesmo Upanishad, declara: Sahovacha etavaitaraksharam gargi brahmana abhivadanti ashtulam anashnu ahrashvam adhirgham alohitam asneham achayam. Ele disse: ó Gargi, os brahmanas dizem que é trançado no eterno. O eterno não é grande, nem pequeno, não é baixo, nem alto, não é vermelho, nem líquido, e não tem sobra. Então esse é o texto do Upanishad. Então, só para nós chegarmos ali, este é o Adhikarana 3.
E dessa afirmação, de que diz claramente que do que é, na verdade é uma pergunta que está dizendo. E é respondida na própria afirmação, dizendo que o eterno é o tecido onde tudo é trançado, tá? Essa é a afirmação do... Então, esse eterno, na verdade, a palavra aqui para o eterno é chamada Akshara. Essa palavra Akshara significa indestrutível, tá? Essa é uma palavra utilizada para descrever o Espírito e Deus em última análise, tá? Então a Sanshaya, a dúvida que surge a essa afirmação é essa. Aqui, Akshara, o eterno, indica Pradhana, a natureza material, Jiva, a alma espiritual individual, ou o Brahman, o Senhor Supremo. Tá? Porque essa palavra Akshara, ela vem da raiz verbal Ksha, que é destruir. Kshar é destruir. Kshara é destrutível e Akshara, que não pode ser destruído. Tá? Dessa dúvida sobre se esse Akshara, que está por detrás de todas as coisas que existem, que é a linha que trança todo o tecido da existência, ele é quem? A natureza material, as almas, ou Deus. Então, aí o argumento oposto, ele é construído nessa dúvida e afirma que a palavra Akshara, desse contexto, pode indicar qualquer um dos três: a alma individual, a natureza material ou Deus. Pois o sentido aqui é ambíguo, tá? Então essa é a argumentação do Purva-paksha. E para isso nós temos a conclusão. Vyasadeva nos apresenta vários aforismos que deixam bem claro. E, portanto, o primeiro aforismo, ele diz assim: Aksharam ambaranta dhritehe. Aksharam, o eterno. Ambara, como o céu. Anta, no fim. Dhritehe, por ser o suporte. Então, literalmente, esse aforismo pode ser traduzido assim: o imperecível, Akshara, né? Implica-se que ele é o Brahman, pois suporta tudo até o éter. Então, Dhritehe, essa palavra Dhritehe da raiz verbal Dhrit significa sustentar, manter. Este Akshara mantém o céu, o espaço. É dito que o éter, que é o espaço, é às vezes chamado de a quinta essência. Nós já discutimos esse ponto quando Akshara em outro lugar diz que ele é o nome de Deus, tá? Porque ele é a quinta essência de tudo, inclusive a quinta essência da quinta essência. Então por isso que esse adjetivo quinta essência indica aqui a base de tudo, aquilo que permeia tudo, aquilo onde tudo, aquilo aonde, em quem tudo existe, tá? Então, esse termo upanishádico, Akshara, ou indestrutível, se refere ao Senhor Supremo, tá? Porque ele é o suporte eterno até do estágio mais sutil da manifestação. Ou seja, podemos ver que o elemento mais sutil, que é o éter, o espaço, que eu falei que aqui, ele é onde os outros se mantêm. Sem o espaço as coisas elas não têm sustentação. Então o Senhor Supremo, ele é a sustentação até mesmo daquele elemento sutil que sustenta tudo. Tá? E vamos agora trazer alguns versos
3 versos do Srimad Bhagavatam. Esse é um tema bem profundo. Então nós temos 3 versos do Srimad Bhagavatam para explicar bem esse aforismo, tá? Primeiro, o primeiro verso é um verso do 8º canto, que nós vamos ler agora, e os outros 2 são do 7º canto. Então ele diz assim, este primeiro do 8º canto, capítulo 3, verso 21, ele diz assim: Tamaksharam Brahma Paramparesham Avyaktam Adhyatmika Yogagamyam Atindriyam Sukshmam Ivati Duram Anantam Madhyam Paripurnam Ide. Assim, oro a essa suprema personalidade da divindade, que é eternamente existente, que é invisível e que é o Senhor de todas as grandes personalidades, tais como Brahma, e que é acessível somente através da Bhakti Yoga transcendental. Sendo extremamente sutil, ele está além do alcance dos meus sentidos e é transcendental a toda a percepção externa. Ele é ilimitado. Ele é a causa original e é completamente pleno de tudo. Ofereço-lhe minhas reverências, tá? Então, o próximo verso que vai complementar este tema: Apsu kshitin apojyotishi adovayau nabatyamun kutastheta cha mahati taravyakte ksharechata. A terra deve ser imersa na água. A água no brilho do sol. Este brilho no ar. O ar no céu. O céu no falso ego. O falso ego na totalidade da energia material. A totalidade da energia material nos ingredientes e manifestos, que é o aspecto pradhana da energia material. E por fim, o aspecto ingrediente da manifestação material deve ser imerso na super alma. Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulo 12, texto 30. Tá? Então, aqui neste verso, podemos ver que se descreve o processo inverso, como que dos elementos mais sutil retorna-se à origem, como do elemento mais denso, que é a terra, retorna-se à origem cada vez mais sutil, até chegar ao próprio Senhor Supremo, tá? É dito que a terra, mais sutil que a terra é a água, tá? E mais sutil que a água é o fogo, que no caso aqui está sendo descrito como brilho do sol, que é um tipo de fogo, não? E mais sutil que o fogo é o ar, tá? Mas mais sutil ainda que o ar é o céu, que é o éter, que é o espaço, tá? E mais sutil que o céu, que o espaço, é o ahankara, é o falso ego. Tá? E mais sutil que o falso ego é o que é chamado de Mahat, a totalidade da energia material. E mais sutil que a totalidade da energia material é o aspecto imanifesto da natureza material, que é chamado Pradhana, da natureza material, antes da manifestação. E por fim, o aspecto ingrediente da manifestação material deve ser imerso na superalma. Então,
esse verso, isso deixa bem claro realmente o que é que a caixa, né, que eu estou dizendo, que tem uma caixa que suporta tudo. E então, se o suporte mais sutil de todas as sutilezas até chegar na densidade, o último é Krishna, como explicado neste verso do Srimad Bhagavatam, o Senhor Supremo. Então, portanto, ele é a base, ele é o fio que tece toda a realidade deste mundo material. Está claro isso? Vamos lá. Então temos mais um último verso para este sutra, que é outro verso, a continuação deste verso do 12º capítulo do 7º canto, que seria o verso número 31. Ityaksharatayatmanam chinmatram avisheshitam Yatvarayothavirame Dhagdayoni Ivannalaha. Quando todas as designações materiais estiverem assim imersas em seus respectivos elementos materiais, os seres vivos, que em última análise são todos inteiramente espirituais, pois têm as mesmas qualidades do Ser Supremo, devem extinguir a existência material, assim como as chamas extinguem-se quando é consumida a madeira em que elas queimam. Quando o corpo material decompõe-se em seus vários elementos materiais, resta apenas o ser espiritual. E este ser espiritual, Brahman, tem as mesmas qualidades do Parabrahman. Então aqui nós podemos ver essa ideia do Sutra, de que o Brahman, ele é o suporte de tudo, até mesmo o elemento material mais denso existe nele. E, portanto, essas energias materiais, entende? Elas só têm, por assim dizer, algumas consistência, porque o espírito está nelas. Por isso deu o exemplo do fogo, né? O fogo ele só consegue se manter enquanto há combustível. Se o combustível não está lá, então de uma forma a alma condicionada, ela, para viver neste mundo, ela vive dentro do contexto da energia material. E quando essa energia material, entende, que são os corpos materiais, se decompõem, entende, resta essa alma espiritual. Então, e esta alma espiritual, ela não se decompõe, ela não retorna para uma origem, porque ela já sempre existe na sua natureza eterna como parte integrante de Deus. Ou seja, existe uma manifestação dos corpos, existe uma manifestação das formas nesse mundo, mas a alma não. Ela pode se identificar com estas identidades temporárias, mas a sua natureza é da mesma natureza do Senhor Supremo. É dito que a alma espiritual ela tem as mesmas qualidades que o Senhor Supremo. O Senhor Supremo é Sat, eterno, a alma também partilha dessa natureza de eternidade. E o Senhor Supremo é pleno de consciência, e a alma também é consciência. A consciência é o sintoma dela. É dito que a consciência é a luz da alma. Então, por isso, a alma, o ser eterno, ele também tem consciência. E a alma é eterna porque ela faz parte desse ser supremo. Portanto, ela tem uma parcela também dessa consciência. E também o Ser Supremo é pleno de bem-aventurança. Então, está falando que a alma espiritual, ela tem uma parcela limitada das qualidades do Senhor Supremo. O Senhor todas essas qualidades de uma forma plena. E mesmo assim, porque ele é o todo,
a parte não existe sem ele. Então, apesar de apesar dessa não dualidade de sermos Brahman, mas nós somos uma parte do Brahman dependente. E a personalidade de Deus é o Brahman independente. Então, há uma diferença, apesar de haver uma identidade. A diferença é exatamente isso, que nós somos seres relativos e ele é um ser absoluto. O absoluto existe só em si, ele não depende de nada, mas o relativo, ele pode existir, mas ele depende do absoluto para existir nele. Então talvez isso explique um pouquinho bastante sobre isso. Vamos passar para os próximos 2 aforismos. Este Adhikara tem mais. Opa, deixa eu ver. A explicação desse Adhikara depende de 2 aforismos e uma explicação do Bhagavatam também. Um verso que explica. O próximo aforismo é Satya Prashananat, ou melhor, Satya Prashathanat Sa, isso, Cha e Prashashana, pelo mandamento. E isso, esse fato de que ele ser a base de tudo, que está por detrás de tudo, se refere ao Senhor. Por quê? Devido ao mandamento. Então, Prashashana, pelos mandamentos, pelos ensinamentos das Escrituras, isso se refere a ele. Tá? E o próximo que complementa essa ideia é Anya Bhava Vyavritescha. Anya, outro, Bhava, natureza, Vyavritehe, pela exclusão, Chae. E tradução literal é e pela exclusão de outra natureza. Ou seja, essa realidade, por detrás de tudo, está bem claro, se ensina, entende? Pelo ensinamento que é o Senhor Supremo. Entende? Porque outras coisas não entram em consideração outras coisas. Tá? Akshara, portanto, não é nem diva e também não é a natureza material. Não é a natureza material. Tá? Então, por isso, nós temos aqui um verso do Srimad Bhagavatam. Este verso do Srimad Bhagavatam, ele é do 10º canto, capítulo 87, verso 28, que fala assim: Tamakarana sarada kilakarata shaktidhara Tava baling udvahanti samadantyavajanimisaha Varshabhujo khilakshiti pate iva vishvathrijo Vidadhati yatrayetu adikritya bhavataschakai sakitaha. Embora não tenhais sentidos materiais, vós sois o sustentador autorrefulgente dos poderes sensoriais de todos. Os semideuses e a própria natureza material oferecem-vos tributo, enquanto também desfrutam o tributo que lhes oferecem seus adoradores. Assim como governantes subordinados dos vários distritos de um reino oferecem tributos a seu senhor, o proprietário supremo da terra é ao mesmo tempo também desfrutador, ou melhor, e ao mesmo tempo também desfrutam o tributo que seus súditos lhe pagam. Dessa maneira, em meio de vós, os criadores universais executam fielmente seus serviços prescritos. Então, na verdade, aqui esse verso está explicando, claramente, por esse verso do Bhagavatam aqui,
Não pode haver uma outra coisa superior a este Senhor Supremo, entende? Mas apesar das entidades vivas poderem estar presas aos seus sentidos, elas terem poderes por esses sentidos deste mundo, entende? Aquelas forças, aqueles seres que controlam estes sentidos. Acredito que nós temos sentidos materiais, mas nós dependemos dos deuses, dos semideuses, para que tenhamos saúde dele. Então, os semideuses, eles são o desfrutador imediato desses tributos que nós temos que pagar aos semideuses por vivermos desse mundo, por utilizarmos os sentidos que eles presidem. Mas eles mesmos não desfrutam destes. Eles oferecem ele ao Senhor Supremo, que é o proprietário supremo de tudo e é o desfrutador de todo o tributo que os súditos lhe pagam. Então, portanto, esse vai complementar que realmente nada nesse mundo é akshara. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu limite, mas a única realidade que é completamente limitada é o Senhor Supremo. Tá? Que realmente nada nesse mundo é akshara. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu limite, mas a única realidade que é completamente limitada é o Senhor Supremo. Tá? Então, na verdade, eu acho que vai dar para nós lermos mais uma de cara, né? Nós temos ainda uns 40 minutos de aula. O próximo de cara, ele é um de cara bem curtinho, tem apenas um verso e um comentário. Vamos ler ele, depois nós podemos fazer a nossa explicação e as dúvidas que podem surgir do nosso estudo. Então eu apenas peço a vocês que estão assistindo, escrevam dúvidas, porque senão às vezes termino de ler, aí ninguém tem dúvida, eu fico enrolando aqui, eu tenho que dar uma outra aula em cima, mas eu quero que a nossa discussão se atenha aos nossos temas que estamos tratando aqui, portanto, tragam dúvidas para que nós possamos, depois de eu terminar de ler esse próximo de cara, nós possamos ter uma discussão e nos iluminarmos uns aos outros, discutindo sobre esses temas filosóficos que o Srimad Bhagavatam está explicando, encontrados no Vedanta, tá certo? Então, o Adhikarana 4 é chamado de Ikshati Karma Adhikaranam. Ikshati Karma Adhikaranam, a pessoa que é vista, tá? A pessoa que é vista. Então, isso nós vamos trazer um texto do Prashna Upanishad. Tá? E este Upanishad, afirma-se na declaração, na tese desse tema afirma-se na Prashna Upanishad: Etar Vaisatya Kama Parancha Brahmaya Onkara Tasmad Vidvam Etanai Vayatenanai Kataram Manueti. Ó Satyakama, esse Brahman superior e inferior é a sílaba Om. Portanto, por esse meio, o conhecedor alcança um deles. Complementando, Yapunaretam Trimatrena Om Mititanai Vaksharena Param Purusham Abhidyaita Satejasi Suri Sampanno Yatha Padodaras Tvacha Vinirmuchyata Evam Havai Sapamana Vinirmuktasa Samabhi Uniyate Brahmalokam Sa Etat Majiva Ghana
Paratparam Purishayam Purusham Ikshate. Aquele que medita na pessoa suprema com esta sílaba Om, de 3 medidas de tempo, alcançará o refulgente sol. Assim como uma serpente deixa sua pele, da mesma forma ela se livra de todos os pecados. Pelos hinos do Samaveda, ele se eleva até Brahma Loka. Lá ele contempla a alma suprema, que é maior do que as almas condicionadas e reside na cidade do corpo. Parashut Upanishad 5.2, o primeiro verso, e esse é o 5.5. Tá? Então está dizendo aqui que quem é essa pessoa que é vista morando nas cidades do corpo? Não? Quem é? Entende? E aí a dúvida é, seria essa pessoa vista e meditada Brahma ou o Senhor Supremo? Brahma, aqui nesse caso, se refere ao demiurgo, o Deus criador deste mundo, ou seja, o primeiro ser, o ser unigênito, o único ser vivo, criado diretamente por Deus, e que recebeu o conhecimento védico, o verbo, não, para poder criar todas as coisas desse mundo. E este, Brahma, preside esse universo como o Logos universal, a alma desse universo, até que esse universo chega no seu término, e aí Brahma deixa este mundo que seria o seu corpo. Então ele está querendo dizer, então a pergunta é essa: será que esta alma, que é maior de tudo, que reside no corpo, que existe tanto no corpo universal como no corpo individual, em todos os lugares, será que ele é Brahma? Ou será que ele é o Senhor Supremo? Ele é Brahma ou é Brahman? É o Senhor Supremo. Então, com essa dúvida, vemos o Purva Paksha. O texto aqui afirma que o adorador do mantra de um tempo alcança o mundo dos homens. O adorador de 2 tempos alcança o mundo astral, Antariksha. E os adoradores do mantra Om de 3 tempos chegam ao mundo de Brahma. Segundo a sequência dos mundos, Brahma Loka seria o planeta de Brahma ou Satyaloka. Indo lá, a pessoa pode ver Brahma. Assim, a pessoa mencionada aqui é Brahma e não o Senhor Supremo. Então, como conclusão, o autor refuta esse argumento dizendo que o seguinte sutra, né? Na verdade, aqui só temos um sutra e um comentário. Nós vamos poder explicar bem isso aqui. É um tema curto que dá para nós terminar hoje. Ikshati karma vyapadeshat saha. Ikshati, da visão, karma, do objeto, vyapadeshat, por causa da descrição, saha, ele. Por causa da descrição do objeto que é visto. Essa é a tradução literal do sutra, que significa que o som Om conduz o meditador à morada eterna do Senhor Supremo, não ao planeta do Brahma ou de 4 cabeças. Na verdade, esses textos do Upanishad são muito complicados para nós entendermos, mas eu vou tentar dar alguma luz no significado disso. Está falando sobre a questão do Brahma, do Om, da sílaba Om, aquele que medita neste som. Srila Prabhupada explica claramente que o Om, isso no título de Charitamrita tem uma explicação muito detalhada, que o Om é o Mahamantra, ele é a forma condensada da realidade suprema em apenas uma sílaba. Uma sílaba composta de 3 elementos, tá? De 3 tempos, que seria o A, U e e a nasalização. Então, eles se juntam, entende? Esses 3 elementos e formam uma música. Então, ele é a representação sonora de Deus, é os santos nomes, na forma de bidya, de semente. Podemos ver que o mantra
Maha Mantra ele representa Deus, mas ele existe em várias formas. Uma das formas é chamada Bidya, na forma de semente, assim como uma planta. A planta existe primeiro na semente e depois aquela semente ela brota em um pé. Outras vezes você encontra um mantra chamado Pada. Pada significa pé, significa aquele mantra na forma de orações. Então por isso que está se descrevendo aqui esta forma dos santos nomes, que é o nome de Deus. Quem medita no Om alcança a realidade espiritual, a realidade de Deus, porque ele representa Deus. Então, este som Om, ele conduz, os nomes de Deus conduz quem canta os santos nomes à morada de Deus, não a Brahma nunca. O Senhor Brahma é uma entidade viva como nós, tá? Então vamos ver o significado do Srimad Bhagavatam para poder explicar melhor esse ponto. Então nós vamos trazer um verso do 10º canto, capítulo 63, texto 34 do Srimad Bhagavatam. Shri Rudrovacha Tvam hi Brahma Param Jyoti Gudham Brahmani Maye Yan Pashanti Amalatmana Akashangiva Kevalam. Shri Rudra disse: só vós sois a verdade absoluta, a luz suprema, o mistério oculto na manifestação verbal do absoluto. Aqueles cujos corações são imaculados podem ver-vos, pois sois incontaminado como o céu. Então aqui nós temos esse verso do 10º canto, Srimad Bhagavatam, um verso muito interessante. Então, no capítulo, esse aqui não, esse aqui. Então aqui nessa parte chamada Bhagavata, o Senhor Shiva está descrevendo, não? A posição do Senhor Supremo. Essa aqui é quando o Senhor Krishna estava lutando contra Banasura, não? Então, e esse Banasura tinha recebido uma bênção do Senhor Shiva, né? Mas o Senhor Shiva, tirando a sua ilusão, ele mostra realmente que Krishna é a verdade absoluta. Aqui ele está se dirigindo a Krishna. E aquele que é obtido pelo quê? Pelo som védico, tá? Ele é dito, mistério oculto na manifestação verbal do absoluto. Aquele que pode ser ouvido, porque ele se manifesta dentro desse mundo no som védico. E esta é a forma da divindade. É dito, por isso que é dito que o Mahamantra, os nomes de Deus são a encarnação sonora da divindade. Então, e nesse aforismo está dito aqui, aquela pessoa que medita neste som sagrado, ela é conduzida à morada eterna. Está claro? Ele não é conduzido a nenhum outro lugar, nenhuma outra morada temporária, onde as pessoas têm que se sujeitar ao ciclo de nascimento, morte e doença. Então, por isso que, por exemplo, aqui nós podemos ver que quando nós cantamos a sílaba Om, Om Bhurbhuva Swaha, especialmente no verso Gayatri, lá nós podemos ver que este Om, ele se expande em 3 dimensões, entende? O processo da criação deste mundo. Então, por isso é dito que a dimensão terrestre, a dimensão da atmosfera, a dimensão do paraíso. É exatamente isso que
o Purva Paksha deste aforismo está tentando fazer, que na verdade, porque o Senhor Supremo, porque a sílaba Om se expande nessas dimensões, mostra que ele também é dessa dimensão e, portanto, identifica este Senhor Supremo, indicado pela sílaba Om, por detrás de todas as dimensões aqui, é Brahma, mas não é Brahma. É interessante ver que essas duas palavras, Brahma, ele é do gênero neutro, ele não está sujeito às dualidades deste mundo. Agora, Brahma, ele é masculino, é o mesmo conceito masculino. Por exemplo, nós podemos ver o conceito teísta de que Deus tem que ser masculino. Nós podemos ver que esse conceito de um Deus masculino, ele é limitado. Dentro da tradição védica, o Senhor Supremo, ele só é masculino, ele é só Senhor quando ele está com a Shakti. Se ele não tem a Shakti, ele nem pode ser masculino. É dito que Deus sem a sua Shakti, ele não é nem Deus, ele é neutro. O fato de o Senhor Supremo existir neste mundo é que ele utiliza suas Shakti, sua energia material e a sua energia espiritual, que às vezes se confundem. Significa o quê? Que a sua natureza espiritual, ela se manifesta como se fosse a energia material para o nosso benefício. Então o Senhor Supremo, ele pode, às vezes, aparentemente vibrar dentro deste mundo material, mas ele não é o produto deste mundo material. Ele é, ao contrário, este som, esta vibração que sustenta, que está por detrás de toda a realidade do mundo material. Então, acho que com isso nós podemos encerrar a nossa leitura de hoje. Nas outras aulas, nós vamos poder entrar em outros aforismos. O próximo aforismo será parte do quinto Adhikarana, tá? Que nós vamos ler na outra. Nós já lemos nesta aula de hoje o Bhuma Adhikarana, que ele é o maior, mais pleno, o maior de todos. Na próxima aula nós vamos ler o Dahara Adhikarana, que é o Deus, ele é o maior de todos, mas ele também é o menor de todos. Ele é infinitamente menor, e também assim como ele é infinitamente maior, mas ele também é infinitamente menor. E assim a sua grandeza não fica fora de nada. Então a Jacira Mello, tenho dúvida nesse conceito de meditar na sílaba com 3 tempos. Cada tempo é um estado de consciência. Como se daria essa relação das sílabas nos 3 tempos? Na verdade, essa questão de tempo é chamado em sânscrito de matra. Matra é medida. Quando você... A pronúncia do mantra Om, ele tem 3 medidas. É chamado 3 matras. Você pode, se você medita apenas em uma medida, o mantra Om, ele tem que ter uma medida, tempo. É essa medida que está sendo colocada ali quando se fala da relação. Certamente isso é um ponto em relação à medida, que é o que está sendo falado no texto do Vedanta Sutra, nos 3 medidas de tempo, que é chamado em sânscrito de matras, o tempo de pronúncia do mantra Om. Significa o Om pronunciado da forma correta. Ele tem 3 medidas. Agora, no sentido de às vezes se traduz isso em 3 sílabas. O mantra também é composto de 3 sílabas, tá? Seria a sílaba A, sílaba U e a nasalização, que não chega a ser uma sílaba, mas ela conta com uma sílaba, ela tem uma medida entendeu? O que vem a ser o anushara, a nasalização? Ele é comparado na língua portuguesa com o nosso tio, assim, quando você tem o A, né? Você bota um tio assim e fala é uma nasalização pura. Então quando você repete aí você, esse som se transforma
um ditongo, que é chamado ditongo O. Por isso que nós cantamos, parece que é uma sílaba só. O. Mas ele tem, assim, na sua essência, ele tem o significado tanto dessas três sílabas. Então é dito que a sílaba A representa Deus mesmo, U representa as almas e o Anusha representa a energia de Deus. Então, nesse sentido, tanto o A como o U, eles têm uma própria, mesma natureza na vogal O, porque eles estão conectados com a mesma energia. Significa que a nossa natureza, ela só se torna divina quando nós nos conectamos com a energia interna de Deus. Mas Deus tem uma energia interna, que é a energia espiritual, mas ele tem uma energia externa, que é a energia material. Então a energia externa nos separa de Deus, ela cria uma dualidade. Uma dualidade que divide. A energia espiritual, ela aparentemente, para os que não são devotos, que são meramente especuladores filosóficos, pensam também que a energia espiritual cria outra dualidade. Não, ela não cria dualidade, ela cria alteridade. É diferente. Na alteridade, há a possibilidade de comunhão. Na dualidade, existe separação. E por isso que as pessoas pensam que você pode só juntar, que você une. Não. Para juntar tem que ter comunhão de interesses. E para que haja comunhão de interesses, tanto a alma suprema como a alma individual tem que ser pessoas. Ela tem que ter uma individualidade. É uma individualidade que são duas individualidades. Isso é a alteridade do eu e o tu. A alteridade do eu e tu permite que exista o amor. Então, no amor existe comunhão. No amor não existe o ego. O ego divide. O ego, ele é baseado em interesses diferentes. Quando uma coisa, isso chama-se dualidade. Na dualidade há um embate no diferente. Mas na comunhão, o diferente não entra em conflito, porque esse diferente, ele se sustém na unidade de interesse, que é o interesse do Senhor Supremo. Isso chama-se unidade em comunhão. Porque se não houver esta comunhão, se não houver essa alteridade, não há amor. É muito, mas as pessoas falam, não, na verdade, eu vou eliminar o ego. E para eliminar o ego, eu elimino as identidades. É como querer, aquele ditado que eu gosto de falar, de jogar fora a água suja do banho do bebê junto com o bebê. Não. Você pode eliminar o ego e manter ainda a individualidade. Acabar com o ego tirando a individualidade é fácil, é um suicídio. Mas eliminar o ego, mantendo a diferença, esta é a verdadeira prova do amor. O amor, existe alteridade, mas não existe domínio sobre ele. E mesmo assim, essa assim chamada relação de Deus ser superior, de Deus sobre a alma, ele não domina a alma, que tem amor por ele. Ao contrário, porque o amor é a própria essência divina, é a própria manifestação do seu aspecto feminino, querada. E quando alguém se contagia com a energia de irada, ela também conquista Deus. Por isso que Bhakti, que é a energia de irada, é negativa. Então nós temos que entender que apesar do mantra Om representar Deus, não podemos nos confundir com essa natureza que chama às vezes o impessoal. Não, ele não é impessoal, ele se manifesta impessoalmente para aqueles que não podem entender o mistério desses aspectos. Por isso é dito que Brahman, ele é apenas eu sou, ele é apenas uma energia toda refulgente que cega a individualidade da alma para aquele que não tem amor. Agora, aquele que tem amor não tem dificuldade de entender
a variedade, a diversidade arquetípica do plano espiritual. Então, por isso que aqueles que meditam no OM, nos tempos, nos 3 tempos, eles alcançam lá. Agora, aquele que medita o OM só num tempo, eu sou, não alcança o Senhor Supremo. Tá claro? Eu acho que eu pude tentar responder um pouquinho agora. Vou ver se tem a dúvida. A Jacira, se não ficou claro, pode continuar a sua pergunta. Vamos ver se tem mais dúvida. Por isso mesmo, é o caminho de Bhakti, que é muito importante, porque no caminho de Bhakti é o caminho baseado em manter essa diversidade do plano espiritual e não confundi-la com a diversidade causada pelos modos da natureza material. Tá claro? Então vamos lá, se tem mais dúvidas. Tá, então, como ninguém está fazendo pergunta, nós vamos... Deixa eu fazer propaganda do meu curso de amanhã, curso da quarta-feira, tá? Então, o nosso estudo do Srimad Bhagavatam é muito importante, especialmente vendo como o Srimad Bhagavatam, ele não deixa de lidar sobre esse conhecimento filosófico que o Vedanta trata no Upanishad sobre a natureza de Deus, porque, na verdade, entender essa natureza inequívoca da posição suprema de Krishna, de que ele é este Brahman inconcebível, vai poder fazer com que nós possamos entender essa natureza de Krishna, da personalidade de Krishna. Que Krishna não é uma personalidade mundana, não é uma personalidade material, produto desse mundo material. E, portanto, o tema do nosso próximo curso, nós temos uma série de cursos nas quartas-feiras, das 10 sobre temas. Nós já falamos no primeiro curso sobre os darshanas e as sampradayas da Índia. Depois, no primeiro e segundo curso, nós falamos sobre compreendendo o Dharma, um estudo comparado de religiosidade. E o outro curso que terminou agora foi o curso de cosmologia védica. Falamos sobre a criação do mundo, a estrutura do mundo. Agora eu vou começar o curso do Bhaktirasa, que nós vamos falar sobre exatamente a psicologia transcendental das emoções. Então, nosso curso de Bhaktirasa, ele nos apresenta, entende, o conceito, este Brahman, que nós estamos estudando no Vedanta aqui, este Brahman, aplicado no Saha, este Brahman, ele também é rasa, ele também é fonte de prazer estético. O que vem a ser prazer estético ou rasa? É o prazer que existe num relacionamento. Nós terminamos aqui falando sobre exatamente isso. Assim como na amizade, na família, no trabalho, no relacionamento conjugal, as pessoas sentem um prazer neste relacionamento. E este tipo de sentimento, de emoção, é tratado numa psicologia emocional pela ciência das belas artes na Índia, que foi iniciada por um sábio, que foi compilado por um sábio chamado Bharata Muni, chamado Natya Shastra, que é a base da dança indiana. Então se utiliza a linguagem de raça para explicar os sentimentos, as emoções dos personagens. Então, essa mesma linguagem Srila Rupa Goswami utiliza para explicar o relacionamento da alma com Deus. Porque a arte representa o mundo de uma forma que nós possamos ter um prazer em ver esta realidade sem dualidades. Por isso que o prazer artístico ele é não dual. Você sente prazer no drama e na comédia. Então, isso, na hora do teatro, por isso é dito que a experiência estética ela se assemelha à experiência mística enquanto você está assistindo. Agora, quando abaixa as cortinas, você volta para o mundo material. Então, portanto, a arte ela representa neste mundo a realidade de uma forma assim, como chama, ideal. Mas este mundo material é apenas uma representação do plano espiritual. Então, a realidade da arte mundana que representa a vida deste mundo também pode ser utilizada para explicar a realidade espiritual. E é isto que Srila Rupa Goswami fez. Ele utilizou a linguagem, então explica o conceito de emoções. Como as emoções humanas, elas podem se tornar em prazer de relacionamento.
Esse prazer e relacionamento chama-se rasa. As emoções são chamadas bhava. Então, é como ingredientes, arroz, feijão, os alimentos crus, eles são alimentos, mas não dão prazer. Então, as emoções também, elas não dão prazer pleno se elas não são trabalhadas. Assim como o relacionamento, o amor é um cultivo. Então, não só no amor conjugal, na amizade é um cultivo, na família é um cultivo. Então, o sentimento de amor por Deus também é um cultivo. Então, Srila Rupa Goswami escreveu um livro maravilhoso chamado Bhakti Rasamrita Sindhu, que nos dá todo esse conhecimento sobre a ciência de raça e como nós podemos aprender a amar a Deus cientificamente. E Srila Prabhupada, então por isso esse conhecimento é acessível a todos vocês. Ele escreveu o Néctar da Devoção, que é um estudo resumido deste tratado de raça que Rupa Goswami tem. E vocês todos estão convidados a comprarem na BBT, na Sankirtan Book, este livro para poder conhecer esse tema. Mas, no meu curso, eu vou fazer um pequeno resuminho sobre o que é isso. Em 8 horas nós vamos fazer um estudo detalhado sobre o que é essa ciência, esse conceito de raça. Portanto, o curso chama-se Bhakti Rasa, a psicologia transcendental das emoções. Ou seja, nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos na transcendência. Então isso vai coroar esses estudos filosóficos que estamos fazendo agora, cosmologia, estamos agora estudando Vedanta, mas se nós queremos entrar na parte saborosa, na essência, no gosto da vida espiritual, que Chaitanya Mahaprabhu, o movimento da consciência Krishna, veio trazer isso. Chaitanya Mahaprabhu veio trazer essa essência amorosa do relacionamento da alma com Deus, que é chamado Bhakti Rasa. Ele veio tornar acessível o estado mais intenso de amor por Deus, que é chamado Prema. Então, por isso, não deixem, se vocês tiverem oportunidade, façam o curso, vocês não vão se arrepender. Então, já está sendo feita a minha propaganda, como não, vou ver se, na medida que eu estou fazendo aqui, vou ver se apareceu mais perguntas. Então, quando eu utilizo a palavra psicologia, não estou dizendo o conceito da psicologia mundana, psicologia normal, terapêutica que tem por aí, mas no sentido do conhecimento da psique, conhecimento das emoções. Porque, na verdade, a alma e Deus têm 3 dimensões. Uma é a dimensão psicológica. Desculpe. Uma é a dimensão ontológica, a dimensão do ser, de existir. A segunda é a dimensão do conhecimento. E por fim, a última relação, a ontológica, é a relação com Deus impessoal, com o Brahman. A outra, a de conhecimento, de consciência, é a relação com Paramatma, Deus do coração. Aí já começa a psicologia. A psicologia, ela vai do conhecimento ao prazer, entende? Ao prazer estético. Então, a psicologia espiritual, ela pode ser compreendida dentro do relacionamento de Deus no coração e Deus na sua transcendência. Então, na verdade, é uma psicologia fenomenológica. É uma psicologia que mostra como que a consciência de Krishna é, neste mundo, viver as emoções espirituais. Então, essa é uma ciência, tá claro? Eu acho que isso deu para entender um pouquinho. Tá bem? Então acho que chegou no fim da nossa aula, porque não tem mais perguntas. Eu vou encerrar agora, tá? Então nós podemos continuar na próxima aula e ficar mais um gostinho de que quero mais, tá bem? Então, obrigado pela participação de todos vocês. Então até a próxima semana. Jai Hare Krishna.